Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod. O Sensorial Pod é um projeto feito, pensado por quem estuda e entende de integração sensorial, para quem precisa conhecer um pouquinho mais sobre isso. É um projeto de conscientização. A gente quer mesmo mudar o mundo. A gente quer um mundo melhor, mais justo, mais seguro, mais respeitoso para aquelas pessoas que têm dificuldades sensoriais. Transtorno de processamento sensorial não é frescura, é um diagnóstico. Tem que parar com os julgamentos, não é mimimi, não é falta de educação, não é preguiça. E a gente está aqui para isso, para mudar conceitos, mudar perspectivas. E vocês podem nos ajudar. Vocês podem encaminhar os episódios para aquelas pessoas que vocês sabem que vão se beneficiar ouvindo. No episódio de hoje, eu trouxe uma querida amiga, parceira de trabalho, a Milene. Ela é fonoaudióloga e ela trabalha com alimentação, dificuldades alimentares. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Oi, Milene, obrigada por ter vindo. Imagina, uma honra estar aqui contigo. Coisa boa. Então, eu sou Milene Carvalho Martini, eu sou fonoaudióloga pediátrica e atuo desde 2016. Eu comecei a investir mais nos estudos de dificuldade alimentar pediátrica. No entanto, desde 2012, eu trabalho muito com disfagia e com MO. Então, eu trabalhava em APAI, motricidade oral. Toda essa parte de linguagem, atraso de desenvolvimento, intervenção precoce a tempo, né, dos bebês também sempre foi algo que eu gostei muito e me dediquei a essa clínica, principalmente do autismo. No decorrer dos anos, eu fui vendo que muitas crianças, às vezes, por mais que tivesse todo o aparato né, estrutural ali, que a fonoaudiologia se dedica muito a esse aparato. Teriam as ferramentas. Normal, teria toda a ferramenta. Não come porque é preguiçoso. E eu via que era muito sofrido para crianças, né? Às vezes chegavam as crianças com sonda. E muitas das crianças disfágicas, eu via que eles queriam muito comer. E essas crianças não. Tinham, às vezes, algumas síndromes, eles tinham pânico da comida. Então, chegavam na PAI com sonda, era sempre um desafio muito grande. E aí aquilo me inquietava muito. Te instigou, né? Como ajudar? Me motivou. Logicamente que eu tive uma história de dificuldade alimentar. Sempre tem isso, né, Milene? Sempre tem. E aí, quando eu escolhi a fonoaudiologia, foi mais em função da audição, que eu li na Zero Hora. Eu me lembro, eu acho que tu comentou comigo alguma coisa assim uma vez. Isso. E aí, quando eu entrei na fonoaudiologia de fato, eu descobri essa parte, assim, de neurodiversidade, enfim, né, da clínica de deficiência intelectual, que se falava muito na época. E eu amei aquilo ali. Eu disse, é isso que eu quero ajudar essas pessoas a deslancharem. E aí eu acabei, meu sonho era trabalhar em APAI. E aí eu comecei a trabalhar e aí fui vendo essas questões. Lógico que tinha muitas estratégias sempre voltadas para exercícios, mais parece que é mais desempenho, né, que se pensava antes, né, do que conforto, do que conexão. Esses detalhes, assim, meio que eram invalidados, né, no decorrer, assim. E muitos dos meus professores, não por mal, porque era o que eles estudavam, eles diziam, não, a criança tem um desempenho baixo no motor e vai ter uma deficiência intelectual. E aquilo me incomodava muito, porque eu comecei a ver crianças que eram super estimuladas e tinham um bom desempenho, crianças com paralisia cerebral que estava na universidade. Então, isso foi me trazendo mais questionamento, sabe? E fui vendo além, assim, que não era só o exercício puro que ia resolver. Até que em 2016, 2017, eu mergulhei nesses estudos da dificuldade alimentar pediátrica. E hoje, assim, nossa, é a menina dos meus olhos. Eu tenho me dedicado para a amamentação, né? E para a dificuldade alimentar pediátrica. Também para esses primeiros passos, né? Das experiências alimentares, que é quando a criança começa a mamar, tu também ajuda nesse processo. Sim. Porque eu penso assim, Fê, que, claro, comer é um ato sensório-motor, como eu te falei. Sim. E me ocorreu uma coisa. Eu me lembrei que grande parte das crianças que chegam até nós com dificuldades alimentares tiveram uma história, um início ali na amamentação atípico, um padrão de amamentação que não é o normal, né? Que não é o comum. Sim. Aí por isso talvez tu tenha olhado para a amamentação também. Sempre gostei dessas áreas assim de comer, sabe, de alimentar, da alimentação infantil sempre foi algo que eu gostei muito. Então, o que eu comecei a perceber? Que essas crianças,
tinham, né, recebiam esse olhar de tá ganhando peso e tá crescendo, tá bem. Só que na hora da mamada, por exemplo, era sempre o caos. E isso vai formando muito, que vocês, né, trabalham assim magnificamente, que é toda essa formação sensorial, principalmente o interoceptivo, né? Registros que são como tatuagem, eu digo, né? Pra tatuagem tu vida até toda. consegue né, tirar, mas dá trabalho, é demorado. Sim. Então parece que essas memórias iniciais, elas são como uma tatuagem para uma pessoa, né? Acabam sendo o chão que ela pisa pro resto da vida dela. Exato. E então, o que acontece? Essas crianças, muitas vezes, recebem um volume a mais de leite, né? Ou seja, fórmula, enfim, vomitam. E aí, desde o início dessa jornada, já é difícil. E é isso que tu fala. A grande maioria dos pacientes que nós recebemos com TEA, eles passaram por desafios na amamentação, né? São raros os que não. Até porque a gente tem os dados, né, que 80% das crianças, 80% a 90% das crianças que têm, né, TEA, têm uma dificuldade alimentar. Então, eu não sabia que era tão alto. É bem alto, sim. Porque é um ato sensório-motor. A gente estava falando sobre isso, né? Na verdade, é um momento do cotidiano e é rotineiro, e não é uma vez por dia, e não é, né, repete várias vezes, que tem um maior aporte sensorial, multissensorial. Então, é muito desafiador por conta disso, né? É olfato, é gustação, é o visual, é o barulho da mastigação, e também as sensações de texturas, que não é a mesma coisa que gustação, né? Sim. É um tato intraoral. E também a administração desse alimento na boca, que é discriminar ele, conhecer ele, sem olhar, né? Exato. Dentro da boca tu não está enxergando. Exato. E construir um planejamento motor oral para saber o que fazer com ele. Qual é a pressão que eu preciso na mordida? Para onde a minha língua vai levar aquele alimento? Gente, é extremamente complexo. Sim, eu costumo falar para os pais que é aquele detalhezinho, a minúcia aquela que tu vai saber o quanto tu vai aplicar para morder uma maçã e uma banana. É uma discriminação ali. E essa questão de habilidade, né? É isso que tu disse, Fê. Quando a gente come, aciona todas as entradas sensoriais ao mesmo tempo, né? É a tarefa mais complexa que o corpo desenvolve. Então, assim, se essas crianças no inicinho da vida, na amamentação, esse registro não é legal, mama além, vomita. Se fala muito no vomitador feliz, né? Eu fico pensando, mas quem é que é feliz vomitando? Vamos lá. Quem é feliz vomitando? Então, essas crianças... Como assim se fala muito no vomitador feliz? Sim. Quem é ele? A criança que vomita e fica lá risonha. E tá ganhando peso. Tá tudo bem vomitar, porque ele tá gordinho. Isso, Então, a gente sabe que tem o overfeeding, né? Que é esse retorno do excesso do leite. E isso já tem artigos comprovando que não é saudável realmente, que a criança fica com registros, né? Sistema límbico lá, que é o coração da mente, vai guardando isso para a vida. Então, até a gente, às vezes, pensa, né? Tal coisa que eu comi... por exemplo, dá o exemplo de a gente comer uma coisa que fez mal, né? Eu comi... Não, isso aqui não passa, né? Impressionante. Eu fujo. E aí essas crianças, imagina, o leite, que é para deixar confortável, ele já vem de uma briga, né, interna, assim, porque eles precisam se alimentar. Sim. E os pais, o que fazem? Na melhor das intenções, vão precisar alimentar aquelas crianças. Insistem. Porque é isso que E como intervenção precoce é algo muito novo no mundo, ainda, uma judiaria, mas Claro. Eles, obviamente, percebem que o bebê tem alguma coisa errada, né? Puxa vida. Porque comparam também, né? Com o sobrinho, com outro filho. Claro. Os que podem comparar, né? Muitos pais têm um contexto de vida ali que não tem como comparar com outros bebês. Mas é difícil ter iniciativa de buscar ajuda, né? Eles vão conduzindo aquela situação por um tempo, achando que vai se resolver, né, Milene? Porque é muito dito isso, né, Fernanda? Espera que vai passar. Não, tá ganhando peso, tá bem. Tem criança. Veio uma família do interior e daí a mãe, profissional de saúde, é médica. E ela chegou e disse, não, Milene, já me falaram que é bom que ela chore todas mamadas, porque ela abre bem a boca. Eu consigo, e aí ela vai o leite. Ai, Jesus. Aí eu disse, pelo amor de Deus, não faz isso. Nem contigo. Perguntei pra ela, como é que tu te sente? Imagina... Comer chorando.
é horrível para a mãe, né? Porque ela só consegue alimentar a menina chorando. E para aquela criança, porque ela abre a boca para chorar. Sim. E uma coisa que eu vejo, assim, ó, é o quanto é invasivo ser alimentado. É, extremamente. Né? Porque, na verdade, tu não tá com poder nenhum de escolha e tu tá recebendo o alimento goela abaixo, né? Claro. A criança não tem defesa para isso por muito tempo. Ela não consegue se organizar para fechar uma boca, abre a boca para chorar e recebe. Aí até fecha, mas daí quando ela abriu para falar uma palavrinha, tac. Né? Não, até elas se defendem, Fê. Porque tem bebês, assim, que eu atendo, que eles só mamam dormindo. Pois é, tem isso também. Então, os mais graves, eu atendi um menino a gente recebe. Acho que ia fazer 5, 6 anos por aí, que eu fui a 7ª fonoaudióloga dele. Ele era já maiorzinho, né? Já tinha toda essa vivência. Ele só conseguia receber a mamadeira dormindo. Chega lá na infância. Então, assim, são casos muito críticos, né? E essa família vai acostumando com esse sofrimento. Acho que, não, é porque autista é assim. Não, toda criança tem que comer, né? Todo mundo precisa comer com conforto. E mais do que comer, porque precisa se alimentar para sobreviver. E eu acho que aí também está um grande enrosco dessa situação. Se não comer, morre. Né? Tem que comer. Tem isso. Se não comer, não tem energia para viver e, enfim, aprender e evoluir, desenvolver. Mas comer a qual custo? Comer Exato. Com qual sentimento envolvido? Comer com qual relação com a comida, né? O que vai guardar para o futuro, né? Para a vida. Porque, na verdade, tudo que tu tá construindo ali naquela primeira infância vai determinar o futuro, o progresso, né? Os próximos 80 anos daquela pessoa, sei lá, eu, 90, vamos lá, em relação à alimentação. Sim. E acaba, assim, que muitos profissionais, às vezes, não por mal, mas eles acabam incentivando isso. Né? Ou dizendo, não tem problema, com o tempo vai passar. Deixa passar fome. Quando ficar com fome... Vai comer. Vai comer. Então, são, assim, esses mitos que a gente chama, né, Fê, da alimentação, que deixa a família num tormento só. Porque é a hora de alimentar as crianças. A grande maioria das mães que eu atendo dizem assim, Milene, eu chego a ter palpitações na hora de alimentar meu filho. Assim, e se repete. E a criança capta, né? E vira um ciclo. E eu sempre falo, o que o nosso filho vai esperar, né, da gente? Vai esperar segurança. E se nós, mães, não estivermos seguras e tranquilas para alimentá-lo, ele vai captar isso. Vai. Né? Tem até um estudo, eu ouvi num dos cursos internacionais que eu fiz, mas eu não achei o artigo, tá? Mas o que a palestrante falou? Que fizeram um estudo na época da pandemia. Colocaram a mãe no primeiro andar, exposta uma imagem, uma ressonância, né? E exposta imagens alegres e tristes. E o filho no 5º andar. A criança só sendo observada pela aparelho de ressonância. Que idade a criança? Pequenininha? Ai, não sei, Fê. Não, acho que maiorzinha para ficar parada, sim, né? Sem então, a mãe também. Ela só falou esse relato e eu fiquei pensando que é muito comum isso. Então, que essa mãe ficou sendo exposta a essas imagens e a criança só sendo observada no 5º andar. Toda vez que ela acionava determinada região cerebral, na criança também acionava. Nossa, então, gente? Nós somos seres de conexões, né? Conexões. Então, com o nosso próprio filho, às vezes a gente está pensando em alguém, a pessoa manda mensagem. Sim, isso acontece muito. E com a nossa criança, a gente não está conseguindo nutrir o nosso filho. Eu acho que para as famílias, é avassalador para uma mãe, né? Porque a nutrição é algo que vem carregado de cuidado, afeto, de dar para o nosso filho o essencial, né? E tu não é capaz disso? Imagina o quanto não sofre. E essa relação inicial ali que se dá, né? Na família, o primeiro centro, e depois vai para a escolinha, a comida não é legal, né? O que fica? Sem falar que é mente, né, Fernanda? O nosso intestino, como se fala, é o 2º cérebro. Então, vai absorver, vai dar... É o melhor remédio que as crianças têm. Então, se essa criança não estiver absorvendo bem... E isso eu tenho falado muito, assim, com as famílias que eu atendo. Muitas vezes a criança come, mas engole meio inteiro, é constipado, fica uns 4 dias, 3, 4 dias sem evacuar. A relação entre constipação, né, ou um funcionamento intestinal bom...
né? E a alimentação, ela é totalmente direta, né? Claro que sim. Porque se tu tá constipado, se tu tá com diarreia, se tu tá com dor abdominal, como que tu vai comer? Lógico, Eu também vejo isso muito na infância, sabe? Eu vejo que as crianças que chegam com histórico de dificuldades alimentares têm histórico de dificuldades gastrointestinais. E aí é tudo, né? Não essas crianças tá junto. Bombardeadas. As crianças e os pais, porque eles gases. Acabam... Isso, cocô fétido, volumoso, né? Às vezes os pais dizem, não, faz super bem, faz um monte, faz com um cheiro ruim, é muito fétido, nossa, nem dá para usar o banheiro depois que a criança vai. Então, uma série de fatores que hoje, com as meninas da nutrição, enfim, fazem um trabalho, assim, ó, excepcional, né? Vocês da TO, que tem todo esse olhar, eu penso que a nossa clínica tem tido cada vez mais sucesso por isso, né? Porque é um trabalho multidisciplinar, integrado. Exato. Todo mundo olhando para aquela criança como uma célula única, para aquela família inteira, né? Porque todo mundo não é só sofre. A criança, né? É a família inteira. Porque se a família não entender, eu sempre... Agora, depois que eu virei mãe, que eu até falei, né? Agora eu mudei várias coisas, assim, tem a minha agenda do Lucas e tem a função do trabalho e outras atividades. Tem a Milene. Eita, lá, né? Tem as minhas atividades na universidade também. Ah, sim, você está fazendo mestrado, né? Sim, eu voltei pro mestrado. Porque eu achei que meu filho estava grande já. Então... eu fico pensando muito nisso, né? Eu tenho feito os atendimentos, enfim, e faço esse grupo com os pais. Porque é primordial que eles entendam o que está acontecendo com o filho deles, né? Porque não é a gente pensar, tá, tem aquela criança que está ali, a gente tem que tratar a criança. Temos que tratar a criança. Mas a família precisa entender, eles não fazem isso porque eles são malvados, não, né? É por amor. Nem os profissionais, às vezes, deixa com fome. Aí depois, quando tu vai mostrar o que tu fez, eles dizem, nossa, eu nem imaginei, eu achei que era preguiça. Ô, Milene, eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu te conheci, que acho que foi um primeiro paciente que a gente teve em comum, que tu mandou para uma série de avaliações. Né? Tu pediu para passar no dentista e aquilo eu nunca tinha me dado conta naquela época, faz tempo. Claro, tem que saber como é que tá essa boquinha. Claro. Né? E aí tu mandou para uma série de especialidades, assim, acho que tu pode compartilhar um pouco disso, porque na verdade existem tantos precursores para uma alimentação estar ocorrendo bem. Sim. E a gente não vai se dando conta dessa rede, sabe, toda que precisa ser investigada. Claro. Então, se chega uma criança com essa queixa, né, tá com dificuldades alimentares, a investigação vai por onde? Para além da tua? Fê, o que a gente tem de dados científicos hoje, né? Que 93% dos casos tem fator gastrointestinal de desconforto, tá? E aí vocês entram também porque esse interceptivo que tem uma relação imensa. Tem esse registro péssimo para essa criança. Então, vai impactar em outras entradas sensoriais também. Essa questão gastrointestinal, a integração sensorial, né? É básico. O que acontece? Eu sou muito sortuda que a maioria dos pacientes já tem toda a equipe, né? Vem para mim porque já, enfim, já tem uma equipe e precisa resolver a alimentação. Mas é isso, assim, essa investigação. Mas por que, por exemplo, um dentista? Para que essa avaliação? O que o dentista... Que diferença faz, né? O que pode acontecer? Claro, tá. É que assim, Fê, a gente precisa entender como é que tá a mordida. Muitas vezes a gente vê que a mordida tem uma mordida cruzada, uma oclusão. Fecha mal. Isso. Às vezes tem um freio da língua curto. Isso é muito comum. E o que a maioria das pessoas pensam? Porque fala, ele vai comer bem. E falar é muito diferente de comer. Isso, né? Também é outra coisa que as pessoas têm que se dar conta. A mecânica... Totalmente. A mecânica é muito diferente, né? Na hora de comer, a língua tem que fazer movimento, a ponta da língua tem que ir lá atrás. E muitas crianças que já têm um bombardeio sensorial na hora de comer, eles não conseguem fazer isso. Aí chama uma criança de preguiçosa, né? Sim. E é o dentista com muita experiência em freio de língua que vai poder nos ajudar. Até mesmo cárie, né? Lógico, tem muitas dor crianças no dente. que não... Sim. Por favor, a gente precisa dele para comer, para mastigar. Sim. E essas crianças acabam, muitas que não... É difícil, né, de manipular, da família, fazer higienização dos dentes. Guria, tem isso. São crianças muito sensíveis, né? E a boca é onde tem maior. Eu acho que eu costumo compartilhar essa informação porque as pessoas não sabem, mas sensorialmente existem dois grandes grupos
que repercutem, que impactam na habilidade da alimentação. O primeiro deles é esse que tu falou. A criança, ela é muito sensível. Sim, sim. Ela não consegue tolerar sensações. E para além das internas da boca, porque pode ser o cheiro. Claro. Pode ser visual, pode ser auditivo, tolerar o barulho da mordida. E tem um outro grande grupo que é muito comum e a maioria das pessoas não sabem, que é o das dispraxias, né? Sim, que é a dificuldade de discriminar, de entender o que é aquilo que está dentro da minha boca, né? E eu preciso de sistema tátil, funcionando com o proprioceptivo, funcionando com o sistema vestibular, que ele é responsável pela lateralização da linguinha. E, enfim. E todos os outros sentidos juntos ali, né? E essas crianças... E aí eu tenho ainda um corpo que muitas vezes não tem uma adequação postural bacana, uma resposta postural boa, e a gente sabe que também é condição. Claro, se eu tiver um corpo todo desabado, lógico, tem um tubo aqui que tem que entrar o alimento, ele tem que estar, né? E o planejamento motor, o famoso planejamento motor, que é dependente do processamento desses 3 sistemas, vestibular, proprioceptivo e tátil. E aí ele precisa construir uma rota motora com aquele alimento na boca. É mais fácil o alimento que é sempre igual, que tu abre o pacotinho, que não vai mudar de sabor, de cheiro e nem de textura. Né? Então, essas crianças acabam buscando alimentos mega ultra processados. Aí, retroalimenta a dificuldade gastrointestinal, porque não tem fibra. Porque... Exato. E aí, o que eu sempre digo, né, Fê? Que as crianças, elas precisam controlar o meio porque elas não controlam lá dentro. Esse descontrole lá dentro. Aí ficam super rígidas também. Ficam rígidas, né? E essa questão do corpo, assim, as prioridades do nosso corpo, né? Primeiro é o cardiorrespiratório, segundo é o sensório motor, essa organização corporal. Só a terceira prioridade é comer, né? Sim. Então, a gente precisa pensar do todo, assim, eu sempre falo, tem que pensar no amplo, e diminuindo a comida. É uma coisa, né, super requintada. E que parece uma coisa tão fácil, mas aciona todas essas entradas. Quem está se protegendo porque o ambiente está perigoso, claro, não está pronto, disponível para se alimentar. Porque está ocupado em se proteger de algo que está muito desconfortável, que está causando medo, ansiedade, receio. Aciona sempre esse luta-fuga, né? Luta-fuga. E essas aí talvez por isso quem dorme mama, né? Assim, relaxa. A pessoa que tá... A criança que ela grave consegue mamar dormindo. Que aí desliga esse sistema de luta ou fuga. E aí essas famílias nisso estão quase surtadas, não dormem bem. Gente, né? Eu fico assim, de coração partido. Porque... é muito difícil para as famílias. É muito sofrido. É muito pesado. Eu acho que só a gente sendo mãe, assim, pra gente ter um pouco de ideia, assim, né, do que Fernanda? Significa. Porque eu sempre tive uma rede muito boa, né? Sempre tive os profissionais ali para me direcionarem muito bem. Agora tem muitas mães que não têm, muitas famílias que não... A grande maioria que chega para nós, não sei o que fazer. Não sei. Assim, a hora da comida, eu forço, eu faço... Tá tudo bem, isso acontece, a gente precisa, né? Se estão dispostos a uma nova rota, eu posso te ajudar nesse ponto. Agora, tu vê, é muito difícil uma desconstrução de paradigma, de rota, para reconstruir uma nova, né? Porque a gente tem padrões que a gente aprende na nossa infância, que a gente viveu. E o mais natural é a gente... né, replicar. Claro, E eu acho que um dos grandes padrões que mudou, uma das grandes concepções assim que mudou é não vale a pena se é sofrido. Encontre outra alternativa que seja com mais alegria, com mais conforto. Conforto sensorial prediz saúde mental, sabe? Exato. Não adianta saber fazer coisas e ter um transtorno de ansiedade, uma depressão e tentar suicídio na adolescência. Realmente não adianta. Saber, isso vale para saber escrever, para comer. Então, a qual custo, sabe? Qual é o preço que se paga por um aprendizado? Eu batalho muito por isso. As pessoas agora estão começando a se dar conta do quanto significa um conforto sensorial. Isso antes nem era falado. Sim. E uma coisa, Fê, que eu fui aprendendo, assim, desse conforto... que eu aprendo muito, tem a Gabi Stride, eu não sei se tu conhece, que é uma nutróloga, assim, pra mim, nossa, ela era um fenômeno, assim, eu sou muito fã. A Gabi é sensacional. Eu a conheci porque eu avaliei um paciente dela
E essa criança engolia tudo inteiro. Aí ela pede um exame, que é um deles é o coprológico. E daí ela viu que o alimento estava saindo todo inteiro nas fezes, né? E aí eu sei que foi a família no meu consultório. E eles me disseram, olha, ele come super bem. Eu não sei por que a doutora Gabi mandou aqui, mas ela quer uma avaliação. Eu disse, ok, vamos fazer a avaliação. O menino não sabia mastigar, Fernanda. Nossa senhora, assim, ó. Um mimoso, um querido, uma criança típica, mas ele não sabia mastigar. Tinha um freio de língua, assim, ó, super alterado. Nossa, viu? Aí fez 5 anos de fono para fala, porque não conseguia instalar o R. Só que não se deram conta desse detalhe. Na fonoaudiologia tradicional, a gente trabalha muito com isso, né? Não, consegue fazer, a fala vai dar conta muitas vezes, sabe? E é o que eu falo para os pais. Precisa fazer, Milene? Eu disse, vocês que sabem. São só vocês que vão definir a trajetória da criança até ele decidir sozinho. É deles. Lógico, é da sempre. Família, sempre. Mas o que eu vejo de benefício... E aí, esse menino, voltando para o tratamento da doutora Gabi, ele ficou 3 meses comigo, Fê. Eu dei alta, ela pediu de novo o exame, esse de fezes. O menino estava absorvendo tudo. Era um menino que estava sendo tratado para a doença de Crohn, porque ele tinha uma diarreia crônica. Sim. Então, assim, ó, o quanto a gente, muitas vezes, nós fonoaudiólogos, a gente não percebe o quão importante é o nosso trabalho, não só para fazer a criança mastigar, mas para toda essa questão da harmonia, de melhorar a discriminação. O impacto que isso tem, né? Da absorção dos nutrientes, Sim. né? Que essas crianças estão desnutridas. Eles comem um monte. Sim. E esse menino demorava 1h30 para comer. Isso também não, né? Aí ele me dizia assim, ó... e ele dizia assim... lá no colégio, todos os professores... o fulano nunca termina o lanche. Fulano nunca consegue. Aí eu disse, tu cansa pra comer? Ele descanso. Sabe que eu chego a dar um negócio assim em mim, porque eu fico imaginando essa criança, sabe? Toda hora que chegasse a refeição, ela... E aí ele comia tudo que os pais pediam, ele comia. Assim, bem obediente. Uma trabalheira para ele comer, sabe? Mimosinho. E aí ele não ganhava peso, não absorvia os nutrientes, vivia só com aquela diarreia. E aí, assim, os pais falaram, nossa, eu jamais ia imaginar que uma fonoaudióloga ia me ajudar. Eu disse que o filho de você só tinha esse detalhe para ajustar. Esse pequeno detalhe. E olha o sofrimento que foi. Ele já tinha 9 anos. Meu Deus. Quanta história. Desde os 6 meses. Quanta história vivida até lá. E aí eu digo assim, nossa, a Gabriela, o mundo tem que conhecer ela, porque de ter essa percepção que às vezes a gente não integra tanto, ela é uma nutróloga, enfim, e ela faz toda essa revolução com as famílias. Eu brinco assim, que o mundo inteiro deveria conhecê-la. Que legal, guria. Porque é incrível a gente poder participar disso, né? E assim como o teu trabalho, né, Fê, é essencial, as meninas da nutrição, como eu disse, de integrar todos esses sistemas que contemplam a alimentação e a gente vê essa criança se desenvolvendo na integralidade. Integral, né? Que tipo de diagnóstico é mais comum ter dificuldades alimentares e chegam até teu consultório? O TEA é top one, né? Sempre TEA, assim, são os que mais têm desafios. Tem outros? Fê, às vezes são crianças, é que como eu atendo desde bebezinho, sabe, esses pequenininhos, eu já vou ajustando e vou conduzindo as famílias. Tá, então... Que idade? Recém-nascido. Desde os 3 dias, às vezes sai da maternidade já direto. Gente, eu amo intervenção precoce. Isso sensacional. Se as pessoas exatamente soubessem o que isso significa. A gente acabou de avaliar um bebezinho de menos de 4 meses e já começamos a intervenção. Gente, tu não tem noção. Sabe? Eu tenho vontade, assim, de fazer uma festa para comemorar, porque eu fico pensando, esse bebê ganhou a Mega Sena. Claro, claro. Porque, com certeza, a vida dele seria totalmente outra. Se essa mãe querida que foi invalidada por todos, inclusive pela pediatra. E é muito comum, né? Sempre digo isso. Não por mal, as pessoas desconhecem e acham que ali fechou a cortina e deu, não querem olhar para fora. Só que tem um mundão, uma vastidão de conhecimento e cada vez a gente conhece mais, entende mais o porquê que essas crianças estão recusando a alimentação, né? Sim. E por ser realmente algo que é muito, muito difícil, oneroso para essa criança, e
acaba com a família, porque aí tu coloca eles num lugar, eu sou incompetente, eu não alimento não alimento meu bebê. Meu filho. Então, é bem pesado, mas eu acho muito gratificante, assim. Eu considero muito gratificante. Outra coisa que é importante a gente falar. Não é um processo que... Fácil. Sim. E que tu começa hoje a intervenção focada nisso, nesse objetivo, e daqui 3 meses está resolvido. Claro. Isso é muito importante, porque as famílias chegam, e com toda razão, né, angustiadas e querendo soluções rápidas e enfim, né? Mas não é. É muito devagar esse processo. Esse caso que eu contei foi um caso, assim, é raro chegar uma criança sem nenhum diagnóstico, com uma coisa bem focal ali, bem pontual. Né? E foi resolvido super rápido. Mas o que eu tenho dividido e visto, assim, Fê, crianças um pouquinho maiores, que a gente espera que a alimentação esteja instalada até 2, 3 anos, assim, tem esse gap, a criança tem que estar comendo tudo. E o comendo tudo não é raspar o prato, né? É ficar motivado, é ver um alimento ali, nossa, que legal, quero conhecer, ficar curioso, porque as crianças fogem disso. Guria, né? uma coisa muito importante. Tem as crianças, as crianças típicas, as crianças saudáveis em termos de desenvolvimento, elas querem explorar. Elas têm, a gente chama na integração sensorial de inner drive, que é quando tu tem um impulso interno que te move para o novo, que te move para a descoberta, que se tu pula uma vez, tu quer muito pular 2. Que se tu consegue desenhar um sol, tu logo já quer desenhar uma flor. Tu entende? Isso é da criança, é da infância. Sim. Só que as nossas crianças, em geral, não têm. Elas se assustam. E a gente pode dar isso para essas crianças, né, Fê? Assim, Essa muito é a importante. principal diferença de uma intervenção. A gente fazer essa intervenção precoce. Já teve várias famílias assim que falaram comigo, não vou fazer nada agora, tão pequenininho, para que fazer? Então, assim, existe, claro, cada pessoa tem, né, suas prioridades, enfim, mas eu sempre digo que é muito importante essa intervenção a tempo, né, Fê? Não dá para deixar para depois. Consolidar dificuldades, cristalizar. A bola de neve vai. Quando tu vê, menina. Vem por cima de ti. Não, e não é só isso, sabe? À medida que... Não é só as dificuldades que se consolidam, mas também a vida vai trazendo demandas mais complexas. E aí vai chegar lá nos 6 anos, 7 anos, tem um monte de outras demandas relacionadas com a escola, com a aprendizagem acadêmica, brincadeiras mais complexas, e ainda tá olhando para uma demanda alimentar que é primária, né? Essa base eles não têm, né, Fê? Então, acaba que é muito sofrido. Sobrecarrega, como tu diz, né? Fica muita demanda para essa criança, os pais ficam sem paciência, porque realmente, imagina todo... É desafiador. Tu trabalha, tu faz, enfim, uma série de atividades... Tu é mãe, às vezes é professora. Gente, equilibrar os pratos de tudo, pelo amor de Deus, Sim, é o maior desafio. É muita coisa. E as famílias, às vezes, dizem, tem que ter paz. Tem uma mãe que eu dei alta agora há pouco, ela tá na Holanda, e engenheira. Aí, na primeira consulta, eu tinha atendido o menino na amamentação. E ela disse, não vai dar certo isso. Nossa, é muito difícil amamentar. Eu disse, não, eu sei. Eu atendi ela logo que meu filho tinha nascido. Acho que era 6 meses de diferença. Eu super tô sabendo. Eu super te entendo. Tu não imagina como eu tô sabendo disso. Eu super te entendo. Fique em paz. O importante é vocês terem uma relação legal na alimentação. Aí, passou uns anos e a gente conversou de novo. E ela disse, nossa senhora... Quem tu conhece que pode me ajudar? Essa criança não come toda vez, da alimentação é o caos aqui em casa. E eu disse, vamos fazer uma chamada, eu entendo e vejo se eu posso te ajudar. Sim. Aí, realmente, a gente começou a fazer o acompanhamento. E ela me disse assim, não, essa historinha aí que tu tá me dizendo, de ter paz à mesa, não existe, tá? Aqui em casa eu já tentei de tudo, não tem jeito, tem que ser no grito pra ele comer. Aí eu disse, então tá, vamos fazer. Aí, na primeira sessão, a gente já alinhou algumas coisas. E no outro dia não, passou uns 3 dias, eu acho que ela mandou uma foto. Ela diz, já fiz check. Eu não imaginava esse milagre. Eu tô tendo paz na hora de alimentar meu filho. Às vezes são detalhes. Então, eu chego a ficar arrepiada, sabe? Porque é tão lindo de ver, assim... O resultado, né?
Mas tem que fazer sentido para a pessoa. Tem pessoas que vêm falando comigo, eu quero que tu faça exercício e tal. Eu disse, olha, eu não faço isso, porque eu vou olhar para tudo e eu vou pedir várias coisas. E tu falasse nisso, agora eu me lembrei de uma condição que tem a ver com integração sensorial, que é a capacidade que a pessoa tem de parar, assim como nós estamos, tá? Parar o seu corpo com o corpo parado, claro. Se conectar com atividades mais complexas. Então, eu não tô prestando... Tu tá prestando atenção no teu corpo? Tu tá prestando atenção no o quanto tu tem que ativar musculatura de tronco? Já tá pronto, né? Tá automatizado. Agora, pensa, quem tem um baixo registro das sensações do corpo, que precisa mover o corpo para poder se sentir. E para poder provocar o que não vem de pronto. Como que senta na mesa para comer? Então, isso é um dos grandes desafios, porque a criança fica se movendo, agitada, aquilo retroalimenta a agitação, porque quanto mais cansada ela está, mais ela se agita, porque menos gerenciamento do corpo dela ela tem, então ela entende que ela tem que se mover mais para sentir mais o corpo, para poder se gerenciar melhor. Só que é um tiro no pé, né? Se move mais, fica mais cansada, menos gerenciamento tem, aquela... socorro, Deus! Vira um estresse. Como que senta para comer, entende? Então, isso chega muito pra gente, sabe? De trabalhar a integração das sensações do corpo, as respostas posturais, tônicas, né? Essa organização toda de base, para aí sim conseguir sentar. Claro. Só que tem... enquanto isso não come, não, calma. Aí a gente organiza alguns planinhos do tipo assim, vai comer 2 colheradas, e aí depois que comer as 2 colheradas, vai fazer tal situação regulatória. E volta, come mais 2. Agora nós vamos aumentar para 3. A gente brinca de estação de trem, daí vai fazendo, vai e volta nas estações. Exato, Então, para a criança ficar um pouco mais lúdico e a família... eu penso isso, Fê, que quando a família entende por que aquela criança está funcionando daquele jeito, já é assim, tira um peso muito grande das de costas. Culpa, uma responsabilidade muito... está acontecendo uma porque eu não consegui. Né? Claro, é muito pesado. E a sociedade cobra, né? Como é que a tua criança não está comendo ainda? Né? Uma coisa é só sentar e comer. Como assim? E principalmente para essas famílias atípicas é devastador mesmo. É verdade. Tem uma questão no autismo também comportamental, né? Que é a questão da rigidez, da inflexibilidade, de formar padrões muito rápido. Sim. E isso também repercute na alimentação, né? Porque daí só come no prato. Sim. Só come na colher. Tal. Só bebe no copo, assim. Só come alimentos de tal cor. Só... Claro. A gente vai quebrando, assim, né? Esses padrões da criança nas brincadeiras, né, Fê? Tem crianças, assim, que chegam quando tem essa rigidez cognitiva muito, muito importante. Muitas vezes o alimento é o último que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhando muito flexibilizando e fazendo com que ele entenda que ali não é um ambiente de estresse, né? E aí, enfim, se ajusta as questões para essa criança, mas muitas vezes... E orienta os pais, né, do que fazer. Que daí foi que eu te falei lá quando a gente estava aguardando. Que eu, como mãe, acabei achando falta na minha clínica disso, né? De mais encontros com as famílias. Porque de nada adianta uma criança se dar bem ali no meu consultório e em casa não. A gente fala muito isso na infância, lá na clínica. Porque, assim, sinceramente, o nosso propósito é mudar vidas, assim como o teu. Que adianta? Não é que te adianta? Que melhor que seja, pelo menos o primeiro passo seja esse, né? Mas não me adianta, como resultado final, a criança tá ali comigo na sala de integração sensorial, só que sai dali, a vida daquela criança, daquela família é um inferno. Não, né? Sim. Isso me incomodava muito, né? Teve uma época que os pais diziam assim, ó, eu queria te levar para casa, tu tinha que ir lá em casa na hora do almoço. E eu ficava assim, eu tô sendo incompetente, porque eu tenho que fazer com que eles façam isso. Só que eu não era mãe ainda, e aí eu tinha muito aquilo, eu vou fazer 4 sessões e vou marcar uma sessão com a família. Era isso que eu fazia. Só que as famílias me diziam assim, Milene, eu prefiro que tu atenda ele, porque ele que, né? Ele que é difícil, então eu não vou usar essa sessão aqui. E aí hoje, né, nesse modelo que eu tenho feito, eu atendo a criança e atendo a família. Tem que fazer isso junto, sabe? Porque, e às vezes a gente conecta tanto que a mãe diz assim, Milene, eu nem vou levar essa semana porque eu já sei o que fazer, daí qualquer coisa na outra eu levo. Quando já consegue... Já tá meio no caminho andado, já tá passando um pouco mais. Então, eles sentem mais livres. E a capacitação é deles também, né? A criança tem que ter meio que aquela história do bottom-up, né? De tu dar, de
baixo para cima as ferramentas que a criança precisa para viver. Enquanto criança, ela precisa de pais, de adultos que estejam com ela. Se esses adultos não conhecem, não estão habilitados e sabendo como manejar situações, como que eles vão apoiar o desenvolvimento? Sim. Mesmo tu desenvolvendo ferramentas, eles não vai ter o contraponto. Claro. E eu noto muito, né, que da sociedade isso, né? Parece que a criança é uma grande vilã e os pais têm que estar sempre se defendendo dessa criança. Porque se ela tem planos malignos. Vários. E os pais queridos, assim, chegam... Não, eu não posso fazer, porque senão ela vai tomar conta de mim. E eu disse, não é isso. Não se defenda tanto do seu filho. Então, assim, de deixar mais leve. Seja leve contigo mesmo, porque tu não tem que dominar esse serzinho aí indomável. Sim. Tem que entendê-lo e aí a criança vai ficando mais calma, né? A gente vai vendo, assim, uma leveza. E essa mãe que eu falei que eu dei alta agora para essa família, eu lembro que eles não viajavam para lugar algum, porque o menino não comia. Fica refém disso, menina, de um jeito. E aí a primeira viagem foi na casa dos pais dela, que eles são húngaros. E daí ela disse, tá, então eu vou lá. E aí eles foram pra lá? Foram pra Hungria. Hungria. E a comida? E deu certo. Tudo diferente a comida. E deu certo. Deu certo, que legal. E ela disse, nossa, eu não acredito. Mas aí ele comentou, eu disse, tudo bem, deixa que ele coma. Porque ela tinha uma série de receios que ele fosse, ela super, né, organizada na alimentação. E eu disse, tudo bem, nesse momento, ele precisa ir ampliando, né? Sim. E aí agora eles acabaram vindo para o Brasil e a gente ia fazer o encerramento presencial. E aí uns dias antes eu escrevi para ela, disse, como é que vocês estão? Ela disse, tu sabe, não me leva mal, mas eu não tô precisando de ti. Tu acredita que eu consigo dar conta? E eu disse, olha, o que eu mais amo ouvir é quando vocês não precisam mais de mim. Então, é um sinal que o meu dever foi cumprido. Sim. E é isso que eu busco, sabe, Fê? Que as famílias tenham autonomia, né? Que essas sejam crianças... donas disso, né? Mas que as famílias entendam por quê, né? E, lógico, tem essa série de questões orais que a gente precisa, porque eu sempre digo, a nutrição começa aqui. Se essa criança não triturar bem, se ela tiver uma dor na TM, que seja, o dentista vai nos ajudar, né? Esse foi um ponto que eu acabei não falando. Mas ela não vai triturar bem, vai descer que nem um remédio, um alimento. Vai gravar lá no sistema límbico que comer não é legal. E essa criança vai comer só no modo sobrevivência. E aí vai ficar restrito. Não, só como aqui porque é desse jeito que dá certo. E aí tem toda essa função, né, de comportamento, enfim, que a criança vai adquirindo com o passar do tempo. E vai controlando mais, né, essa rigidez cognitiva, que é um dos grandes fatores, assim, o temperamento. A maioria dos artigos que eu tenho visto para minha revisão tem levantado muito isso, do temperamento da criança. E como é que tu vai ver... vai esperar que uma criança tenha um bom temperamento se desde bebezinho eles sentem dor para mamar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ir... as bandeiras vermelhas têm que estarem sempre, né? Na nossa pirâmide de desenvolvimento, né? A gente sempre pensa que fatores neurológicos são... em primeiro ponto, sensoriais estão ali numa segunda camada. Os fatores sensoriais, eles incluem fisiológicos, porque essa questão do bem-estar. Então, a gente que é mulher, né? A gente em TPM, com cólica, desconforto, qual a prontidão que tu tem para te envolver com algumas situações. Então, eu sempre convido as famílias a se colocar no lugar. Traz para a tua vida, tenta te imaginar. Né? Imagina tu conversando aqui comigo, tu tendo que prestar atenção em mim e tu sentindo um cheiro muito forte que te causa enjoo, que te causa ânsia. Tu vai estar conectado comigo ou tu vai estar, puxa vida, que cheiro ruim. Ai, a gente tem um funcionamento que a gente precisa garantir o nosso conforto, segurança. Isso é sobrevivência. Então, toda vez que uma criancinha está funcionando nesse patamar de garantir o seu conforto e segurança, é muito difícil se envolver com tarefas mais complexas. Vai sempre estar buscando, a gente chama de alerta aumentado, né? Que é aquele radarzinho, né? Que fica buscando de onde vem. Se defendendo sempre, né? Ali como é que eu me protejo.
E o nosso corpo tem que estar com a homeostase ali, sempre, né, Fê, pra tu conseguir. É isso. Eu sempre dou um exemplo parecido, que é, eu digo, imagina pedirem pra vocês lerem 10 páginas de artigo com uma dor de cabeça, uma dor na barriga, uma dor de estômago, às vezes sono, fome, vontade de ir no banheiro. Sim, sim. Às vezes uma bolha no pé que seja, né, que tá ardendo ali, tu fica, eu tenho que resolver isso. E essa criança, às vezes, não sabe verbalizar. Não sabe reconhecer, sabia? Porque isso a gente trabalha lá na clínica, tá? Na infância. A gente trabalha muito ensinar para a criança sobre as sensações do seu corpo e do ambiente. Sim. A ensinar o que é, ensinar a nomear, ensinar o que faz bem a ela e o que não faz. Perfeito. Ensinar ela a se defender, se proteger e evitar ou comunicar ou mudar o ambiente para mudar né, em prol do seu conforto, se afastando daquilo que é ofensivo, que é ruim para ela. E, ao mesmo tempo, ensinar ela a buscar o que conforta, o que faz bem. E comunicar, saber pedir, saber o que é. E tu sabe que eu falo muito isso. Se as crianças soubessem fazer boas escolhas, Milene, eu estava desempregada, tá? Porque porque assim, ó, eles não sabem qual é a melhor sensação. Ele adora pular, ele fica tão feliz. Não, ele não tá tão feliz pulando, ele tá super excitado. Ele tá com o alerta lá nas alturas. Ele tá com o nível de atividade altíssimo e a capacidade de conexão cognitiva baixíssima. E isso não é felicidade. Isso é uma sobrecarga. E tem crianças que sentem dor também, né, Fê? Essas que têm esofagite eosinofílica, essas coisas que se descobrem depois. Até essas coisas de intestino, né? Que as meninas trabalham super bem. Nossa, gases, é outra criança. O que mais tem as crianças com aqueles barrigão e dando pum. O atendimento inteiro. Intestino cheio de inflamação. E aí, lógico que a tendência das crianças é procurarem esses alimentos mais palatáveis e ultraprocessados, como tu falou, comer. Né? E aí, acaba que o intestino fica o caos. E aí, se não trata, o meu trabalho não vai muito pra frente. Porque, assim, ó, ele pode até engolir. Mas não vai ter aquela motivação. Não, e não vai ter o bem-estar. Não vai encontrar isso. Então, hoje, essa proposta, assim, similar à tua, né? De salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Vamos mudar esse mundo Mas pra melhor. ideia, assim, ó, é que essas crianças tenham essa vivência e consigam experienciar isso, né? Claro, tem família que diz, Milene, não tem como essa história aí de coisa de intestino, não é pra mim, não vou pesquisar e tudo bem. Só que eu não vou poder ajudar. Sabe? E não vai ser uma ajuda, assim, integral, como eu gosto. Nossa, eu quero pegar da tua mão no início, meio e fim. E isso é uma característica forte tua. De tu realmente... parece que tu tem um olhar e uma atuação profissional que é bem como tu falasse. Ela é início, meio e fim. Ela contempla o processo como um todo. Eu sempre me chamou muita atenção isso, sabe, do teu trabalho. Obrigada, Fê. Não, eu penso assim que somos uma equipe, né? Então, a gente precisa encaminhar para quem se deve, mas eu sempre digo, eu não resolvo sozinha. Sim. Então, vou precisar de mais colegas. Entendeu? Sim. Tu olha, sim. Eu fiz muitas formações além da fonoaudiologia, Fê. Sabe, hoje eu estava falando cedinho com uma colega fono, e daí ela disse, nossa, mas eu não ia pensar nisso. Eu ia dizer que assim, ó... Viu, ó, eu me formei e acabei buscando, indo buscar outras áreas, né, que trabalham com o corpo, porque me inquietava aquela questão só oral, né? E na fono a gente trabalha muito, pega um chocolate, põe ali, e aí a gente vai acabando com o intestino da criança. Sim. Claro que às vezes é o que a gente precisa, mas a gente precisa mudar e ajudar as nutris também a fazerem trabalho. Eu acho que contemplar tudo. Mas também isso é uma flexibilidade nossa, né? Por exemplo, a terapia de integração sensorial, ela tem medida de fidelidade. Tá? A gente faz isso na formação, a gente, a princípio, né, teríamos que cumprir com a medida de fidelidade para garantir que a nossa intervenção seja de integração sensorial, de AIRES. Ok. Só que aí a gente recebe uma criança que a comunicação receptiva é muito frágil, que tem comportamentos muito autolesivos, que tem uma série de dificuldades que ela não alcança o que a medida de fidelidade, tudo, né, pelo menos, preconiza. A gente precisa olhar para o indivíduo e não olhar para o método, entende? Sim, lógico. Então, a gente enxerga aquela criança
observa que tipo de abordagem, que tipo de mediação, que tipo de recurso, que tipo de estratégia, como que eu vou fazer? Eu quero ajudá-la. Então, por muitas vezes, a gente vai iniciar a intervenção de integração sensorial propriamente dita depois que a criança está 1 ano com a gente. Ah, sim. Entende? Sim. Porque até ali nós estamos preparando. Claro. A gente está preparando ela para que ela consiga que a gente aplique a intervenção de acordo com a medida de fidelidade. Claro. Entendeu? Mas ela tem que se sentir segura, né, Fê? E também tem que ter recursos. Tem que ter recursos. Claro. Porque um dos propósitos é que a gente siga o interesse da criança. Tá? Aí tu vai pegar uma criança que faz estereotipia o tempo todo, que não tem muitos interesses além da sensação da estereotipia. E aí? Sim. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar estrutura na sessão. Entende? Aumentar a estrutura em detrimento dessa liberdade de escolha, para que ela exatamente conheça melhor o que ela pode fazer lá dentro a partir da nossa mediação, do nosso suporte maior. Eu estou comentando isso porque às vezes tu precisa usar o chocolate para depois não usar o chocolate. Sim. Quando eu coloquei, Fê, eu quis dizer chocolate, a gente usa, mas a gente vai ter que ajudar na transição para outra coisa. Exato. Né? É como se fosse uma parte da escadinha. Não que não possa usar. Muitos pacientes, ficam um tempão, porque a maioria, a coisa que eles comem, eles não comem tão bem. Então, a gente usa muito as tranqueiras lá, né? Mas a gente vai precisar sair daqui. A gente vai precisar sair daquilo ali e ajudar essa família a sair. É uma transição. A gente precisa dar as mãos para a família para esse processo também. Bom, meu filho só come... dá um exemplo de um paciente. Só come arroz e feijão. Vai ser sempre assim? Não sei. Vamos ver como é que tá a habilidade dessa criança. O que ele pode, né? E às vezes tu vê que aquela criança de habilidade oral não tem nada. Eu não vou ficar colocando a mão para fazer alongamento e uma série de coisas que a gente sabe que não tem comprovação assim, científica. A gente vai fazer com que aquela estrutura, que aquela criança comece a reconhecer aquilo ali, discriminar para poder engramar lá no cérebro, né, esse movimento motor e criar habilidade. Ter uma consciência maior. Isso. Então, assim, não é... E muitas vezes o chocolate vai ser esse corrimão da escada que a gente vai subir, vai precisar dele. E não que seja negativo, mas o que eu me referi na fono, que a gente usa muito, assim, esses recursos, coloca, tá ali... E tudo bem, só que eu penso que, não por mal, mas porque não tem essa consciência do tanto que a gente influencia lá dentro e do bem-estar dessa criança como um todo, né? Porque só assim, se ela triturar bem esse alimento, ela vai absorver, ela vai ser uma criança que tem mais atenção, né? Eu falo pensando num outro pacientinho, que ele tinha uma diarreia crônica, ele só engolia tudo inteiro. As colegas lá das ATs, assim, fazendo o melhor que podiam, mas era uma criança que passava, assim, muita dor. Ele tinha os olhinhos tristes. E aí eu lembro que quando a gente começou a melhorar essa questão, lógico, começou com suplementação também, todo esse trabalho, que a Gabi atendia. E aí, acho que uns 4, 5 meses, ele estava com o olho brilhando. E aí um dia eu estava brincando com ele me imitou. E a mãe dele, Milene, ele não fazia isso. E eu disse, o conforto gastrointestinal faz parte disso. A criança começa a diminuir diarreia. Sabe que eu tenho uma frase que eu digo, fazer as pazes com o mundo que está inserido, com o seu corpo, com as sensações. Né? Entender que não é tudo tão... Distante, assim, né? Que não é tudo tão difícil, que entende? Sim. Porque as crianças, elas criam memórias e elas vão se armando para tudo, né? Claro. Porque foi ruim ali, vai ser ruim lá. E eu acho isso mais lindo do nosso trabalho, sabe, Mi? Não, eu fico emocionada sempre que eu penso. Gente, tu consegue fazer que a criança olhe o mundo de um jeito diferente, sabe? E se sinta pertencente e sinta que o mundo é um lugar legal de viver. Eu também me emociono. Porque daí, gente, eu nunca vou esquecer uma vez... eu choro fácil. Eu estava atendendo um pacientinho e a avó dele disse assim, Fernanda, primeira vez que ele conseguiu caminhar do meu lado olhando para a rua. Ele nunca tinha feito isso. Sim. Ele caminhava o tempo todo olhando para os seus pés. E a gente protegendo. E a gente estava trabalhando muita consciência corporal, muita essa relação vestíbulo visual, organização espacial. Meu Deus, quando ela me disse, gente, o menino está conhecendo o mundo, ele está vendo a árvore, ele está vendo o carro, ele está vendo pessoas.
e não fazer isso antes. Não. O nosso trabalho muda. O mundo deles, pelo menos, né? Dos pacientes que a gente acompanha, o mundo deles é outro. Então, é incrível mesmo. Bom, a gente está chegando ao final. Voa o tempo, né? Eu queria muito que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. O que eu sempre penso, assim, e falo para as famílias, né? Que a gente precisa investir na saúde hoje para não pagar o preço da doença mais à frente. Ai, ótima essa frase. Investir na saúde hoje para não pagar o preço. Porque o preço da doença é muito mais caro. Mais caro, mais sofrido. Muito mais. Assim, é caro em todos os sentidos. Financeiro, é o tempo que a gente tem mais valioso, né, com a nossa família. Então, é algo assim que a gente precisa pensar que as crianças precisam ser vistas hoje e não deixar para amanhã. Sim, não esperar que o tempo resolva. O tempo só vai Pode até acontecer do tempo resolver, mas em geral o que a gente vê é que não resolve, é o contrário, né? Exato. Então, arregaçar as mangas, coragem. Porque as famílias têm que ter coragem de olhar para isso. Sim. E a vida é hoje, né? Não dá para esperar. Se a gente fica naquela ansiedade do amanhã, como é que vai ser? Ou naquele remorso lá do passado, a gente precisa focar no hoje e pensar, bom, o que eu estou fazendo? É hoje que eu preciso resolver esse problema e vamos embora. Confiar, pensar, né? Só entrar realmente quando tu quer mudar, porque às vezes a gente não está pronto, né? A gente como pai, não agora eu não consigo. Então espera e tudo bem, né? E tá tudo bem. Porque eu acho que esse processo de intervenção, eu também tenho uma frase que eu digo, não é uma corrida de 100 metros de velocidade, é uma maratona, é uma corrida de distância, é um processo que tem que ter continuidade, consistência, persistência. Exato. Então, não é fácil, às vezes a gente tem que parar um pouquinho para descansar e tá tudo bem. Não se sentir culpado por isso, né? Porque abastece as energias, se recompõe e segue na velocidade que se pode, que é possível para todo mundo, não é só para a família, mas para a criança também. Claro. Porque aquelas ideias de fazer 500 milhões de horas de intervenção para tudo que é lado, vamos, não podemos perder tempo. Não, vocês estão perdendo tempo, porque vocês estão fazendo demais. E isso aí vai dar ruim. Claro. E a criança vai arriar as rodas, e aí tu vai ter que voltar muitos passos, sabe? Esses dias uma família me perguntou, Milene, olha, eu tô pensando em levar lá em tal clínica, não sei o que, faz não sei o que, aí faz 2 TO, faz não sei o que lá. E eu disse, a criança só tem 2 anos, meu anjo. Investe numa terapia que tu confie, numa pessoa que saiba o que está fazendo, que vai responder muito melhor que todo esse monte de terapia que tu está pensando em fazer. De leve trás, e vai. É cansativo para a família, para a criança, estressa todo mundo, né, Fê? Isso é uma medida que é uma decisão muito difícil, né? Eu acho isso uma decisão muito difícil, porque a gente não quer fazer de menos, a gente não quer passar da medida, mas a palavra-chave é equilíbrio. A gente tem muito medo de errar com o nosso filho, né? Então, claro, eu penso que para mim, enquanto profissional, é fácil fazer algumas escolhas para o meu filho, é assim mesmo. Nem todas são fáceis. Não é tão fácil assim, é um pouquinho mais fácil. Mas para essas famílias que às vezes não tem que fazer não sei quanto, porque não sei o que, tem que encher a carga horária, porque nesse tempo depois tem a poda, se eu não fizer agora... Mas tu precisa fazer uma coisa de qualidade. Então, esse detalhezinho, assim, faz toda a diferença depois, né? É verdade. Porque não por mal, às vezes, depender do local, os profissionais não têm as devidas formações. Isso vai guardar um baita trauma para essa criança, essa família. É verdade. Bom, querida, muito obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso. Eu adorei. Eu achei tão rápido. Passou rápido e tanta informação importante, né? Sim. Nosso trabalho é muito valioso, né, Fê? É verdade. Então, eu fico super honrada com o convite. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um episódio importante para a gente refletir muitas questões. Contamos com vocês para divulgar, para fazer com que chegue até aquelas pessoas que a gente sabe que vai fazer diferença, saber um pouquinho do que a gente conversou aqui. A gente tem muitos outros episódios que já foram gravados, que já estão aí no YouTube, no Spotify. Confiram também, cada um melhor e mais importante que o outro, né? Todos muito relevantes. E a gente convida vocês
para estar com a gente nesse nosso sonho de deixar esse mundão de Deus mais justo para as pessoas que têm dificuldades sensoriais, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Tchauzinho.